Olá pessoal, bem-vindos a mais um tutorial Java falando de sobrecarga de métodos, pra falar a verdade. Tá bom, o que é sobrecarga de métodos? Muitas vezes quando as pessoas vão falar de polimorfismo, aliás, muitas vezes não, né? Eu já vi alguns casos enquanto eu estava procurando pela internet sobre polimorfismo e as pessoas se confundiam por alguma razão sobrecarga de métodos com polimorfismo. Eles achavam que sobrecarga de métodos era uma característica do polimorfismo. E isso é errado, porque podemos ter sobrecargas de métodos mesmo sem polimorfismo. Então vou explicar aqui para vocês o que é sobrecarga de métodos para vocês entenderem melhor esse conceito. Primeiro de tudo que eu acabei com aqueles nomes horríveis, tipo telo de elefante e felino, eu coloquei só gato, elefante e animal. Todas as variáveis, como digamos, um bom costume, sempre com letra minúscula, certo? Todas as variáveis. As únicas variáveis que vão com letras maiúsculas são as do tipo final. Por exemplo, final p, ou final ano, ou final cor. Aí as finals vão totalmente em letra maiúscula. Tá, enfim. Não vamos fugir do assunto. Então aqui, elefante, animal e gato, certo? E eu tenho meu dino.comer, mesma coisa do anterior. Se eu coloco aqui, ó, para ele comer um gato, ele vai falar o que o gato é ativado quando é comido, certo? Que é, um gato não enche minha barriga, tá bom. Agora, se eu dou para ele comer um animal apenas, que é genérico, ele não vai saber, ele vai falar, eu gostei do sabor desse animal, mas mesmo não sabendo qual animal é. Certo? Então, agora vamos à sobrecarga de métodos. Eu tenho aqui na minha classe T-Rex o método de comer, certo? O T-Rex come. Ah, tá, beleza. E olhem só, public void comer. Eu vou criar exatamente um método chamado comer. E agora a única diferença é que eu vou ter um animal, uma variável tipo animal, e outra variável do tipo animal, que a primeira é animal 1 e animal 2. Ou seja, a diferença entre esses dois aqui é que esse aqui pega dois argumentos, esse aqui só pega um argumento. Isso é chamado sobrecarga de métodos. Você ter, digamos assim, um método que a sobrecarga de métodos possibilita você ter dois métodos com exatamente o mesmo nome, mas não confundam, esse método não é esse método aqui é totalmente diferente desse. Por quê? Porque esse aqui, ó, pega dois animais. Então o que acontece quando ele tem dois animais? Ele vai falar, eu não consigo comer dois animais. É o que ele vai falar. Então, se eu pego aqui, ó, e passo apenas um gato para o Dino, o que ele vai fazer? Ele vai fazer a mesma coisa que ele está acostumado a fazer. Ele vai pegar aqui, ó, ele vai comparar. Olha, é só um animal, então tem que fazer isso aqui. Vou chamar animal ponto comido. O que é animal? Gato, certo? Que foi pego pelo parâmetro aqui. Isso aqui é praticamente o método getSet, mas enfim. Aliás, método getSet não, né? Que vocês aprenderam quando vocês foram aprender getSet. Tá bom. E agora ele vai chamar animal ponto comido. O que é animal? Gato. Tá bom, vamos para gato então. Cadê o comido? Achei o comido. O que ele vai falar? Isso aqui. Então achamos o que ele vai falar. E agora, se eu pego gato e também passo elefante, o que vai acontecer? Eu não consigo comer dois animais. Ou seja, ele ativou esse método. Esse aqui simplesmente não foi ativado. E agora se eu tivesse aqui outro agora, que ele come animal 1, animal 2 e animal, aliás, animal 1, animal 2, não. Vou colocar aqui para ele pegar um tipo inteiro. Int número. O dinossauro vai falar: eu não posso comer um número. Então, se eu pego aqui, ó, e passo pro Dino o número 1, vamos supor, ele vai chegar, vai detectar isso e vai falar: eu não posso comer um número, certo? Que é o que eu estou passando aqui, um tipo inteiro. Ou seja, quando é passado um tipo inteiro, acontece isso, entenderam? Então, esse comer é totalmente diferente desse comer, que é totalmente diferente desse comer. A sobrecarga de métodos que permite isso é basicamente 3 métodos ou mais, ou 1000 se vocês quiserem, com o mesmo nome,
só que com argumentos diferentes. Eu acho que quem entendeu bem quando eu tinha falado dos construtores já estava sabendo disso, mas não sabia que esse levava o nome de sobrecarga de métodos, né? Agora vocês sabem bem o que é sobrecarga de métodos e não confundam sobrecarga de métodos com polimorfismo. Polimorfismo é aquilo lá que eu expliquei já no tutorial passado, tal. E sobrecarga de métodos pode ter no polimorfismo, mas não é. Então não confundam. Não, sobrecarga de métodos não é uma característica única do polimorfismo. Certo, pessoal? Até a próxima. Olá pessoal, bem-vindos a mais um tutorial Java. Falando agora de orientação a objetos, né? Só que eu estou fazendo esse tutorial agora como uma espécie de revisão. Eu achei um algoritmo aqui pela internet e eu vou implementar ele para vocês conforme for a necessidade, né, de aprendizado, e eu vou estar revisando muitas coisas que provavelmente, se vocês estiverem assistindo esse tutorial agora, significa que vocês assistiram os tutoriais anteriores, como orientação a objetos, né, tinha lá recursão, herança, polimorfismo, principalmente polimorfismo, que a gente vai estar vendo bastante essa questão da hierarquia e tal. Porque quando eu ensinei polimorfismo e herança, eu ensinei de uma forma abstraída, que eu acho que de fato era a melhor maneira de se entender assim a primeira instância. Mas agora eu vou estar meio que colocando na prática, é claro, não totalmente na prática, porque não é desse jeito que eu vou fazer que se faz um programa profissional, digamos assim. Mas vai ser meio que emulado com objetos que eu acredito que vai dar bastante para pegar bastante conceito de objetos, a questão da hierarquia, polimorfismo, por que é importante e etc. Então eu acho bem legal você estar vendo aqui, eu acho que vai ajudar bastante a vocês, então por isso eu decidi fazer esse vídeo aqui agora. Bom, então vamos lá. Vou até relembrar um pouquinho de static também, e algumas coisas que ficaram perdidas aí. Então, eu vou ter aqui o meu algoritmo, que ele vai falar sobre contas bancárias. Vai ser sobre contas bancárias. Como assim? Vai ser um programinha de banco. Ele vai fazer saques, vai fazer depósitos, vai criar contas bancárias. Apenas isso. Tá bom, mas como isso? Olha, vou especificar um pouco mais. Eu vou ter, claro, meu método principal, minha classe principal, como sempre. E eu vou ter outras 3 classes, que são conta bancária e conta corrente e conta poupança. Eu vou ter esses 2 tipos de conta que o meu banco vai fazer, conta corrente ou conta poupança. E aí eu vou ter uma classe genérica, que é claro, vai ser a superclasse, que vai ser conta bancária. Então, aí já é um ponto para a gente treinar um pouco mais de polimorfismo. Então vamos criar as minhas classes. Vou criar a classe principal, como sempre. Peraí. Acho que eu cliquei no lugar errado. Aqui, ó. Principal. Aí. Agora eu vou criar conta bancária, que vai ser a superclasse. Conta corrente. E conta poupança. Então temos agora as nossas 4 classes aqui. Tá bom, então, de cara já posso ver aqui que conta bancária vai ser a superclasse de conta corrente e conta poupança. Então vamos fazer isso já. Conta corrente extends conta bancária. Então na teoria eu estou falando aqui que conta corrente herda tudo de conta bancária, os métodos, as variáveis e etc. E conta poupança também. Então, conta bancária vai se referir às coisas básicas, digamos assim, que uma coisa que toda conta tem. Por exemplo, bom, toda conta tem um número, toda conta saca, toda conta deposita, toda conta tem uma senha e por aí vai, entende? Então, conta bancária vai se referir às coisas necessárias, essenciais para qualquer tipo de conta. E conta corrente, conta poupança vai fazer coisas exclusivas de cada uma das contas.
que eu vou estar entrando em detalhes depois, né? Não importa muito por agora. E a principal vai ser, a minha clássica vai ter o método main, que eu vou testar no meio do algoritmo algumas vezes aí para esclarecer algumas coisas para vocês aí. Certo, pessoal? Então até a próxima.